Começando agora o segundo dia de caminhada. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha, hein? Partindo para o segundo dia, esse foi o local que eu fiquei ontem à noite e agora são mais 14 quilômetros até o meu próximo destino, que é Gonzar. Eu achei que o primeiro dia seria o dia que eu iria cometer todos os erros. Que nada, foi no segundo dia que eu cometi todos os erros que você deve evitar enquanto estiver fazendo o caminho de A Santiago. gente está passando por várias vilazinhas pequeninas, medievais. Primeiro erro. Eu não levei em conta a previsão do tempo e não me vesti adequadamente para esse dia. Eu acabei caminhando de calça e uma blusa de manga comprida em um dia que chegou a 30 graus Celsius. Além disso, eu fui enganada por uma névoa matutina, acabei dormindo demais e, como consequência, não consegui despachar minha mochila pelo serviço de transporte. Bem, segundo dia. Hoje o dia amanheceu um pouco frio, mais frio do que ontem, então tinha muita névoa. Então eu decidi sair um pouquinho mais tarde para pegar um pouquinho do sol, para que eu não sentisse tanto frio durante a caminhada. Então eu saí do meu ponto de dormida às quase 11 horas da manhã. Vou andar 14 quilômetros e devo levar mais ou menos, acho que umas 5 horas, 5, 6 horas. A gente passa por construções como essas assim, e aí eu fico me imaginando há quanto tempo essas casas existem, né? Essa aqui já é o mais modernizada, mas há quanto tempo esses muros existem? Há quanto tempo as pessoas passam por aqui? Nesse caminho há pelo menos 1000 anos. Segundo dia de caminhada aqui. Tá sendo um dia muito interessante porque essa é a primeira vez que eu não sinto necessidade de estar assistindo algum vídeo, de estar me distraindo enquanto estou caminhando, ou mesmo escutando alguma música ou alguma coisa. Eu estou achando interessante porque gradativamente eu tenho silenciado a minha mente e tenho estado mais comigo mesmo e tenho tido gradativamente menos pensamentos intrusivos. É como se minha mente precisasse, quisesse ter momentos de pleno silêncio e de pleno descanso. É bem interessante o caminho porque você vai encontrar pessoas de todas as idades, pessoas de todos os corpos, de limitações diversas, e as limitações que a gente tem me fez perceber que as limitações, todas as limitações que a gente acha que tem, são limitações mentais. Essas limitações realmente elas não existem, sabe? É só você manter o foco e seguir adiante, continuar caminhando, que você vai chegar no seu objetivo final. Esse dia foi o dia que particularmente tinham mais gente no caminho, né? É bem interessante que você vê que os americanos eles vão bem preparados, né? Você vê essa van que está aqui do lado, ela está ali para dar suporte a grupos de caminhantes. Então ela leva suas mochilas, dá o suporte, carrega sua água, enfim. Você só vai caminhar você mesmo, sabe? E esse dia eu acabei interagindo um pouco com algumas pessoas e interagi com o senhor da Sérvia. Só que a gente chegou nesse momento aqui onde a gente já tinha duas possibilidades. Ou à esquerda, que era o caminho histórico, ou à direita, que era o caminho, que era, na verdade, um atalho, né, para chegar mais rápido à cidade de Porto Marim, que é o final da etapa 27, que foi a etapa que eu comecei no dia anterior. Eu decidi ir pelo caminho histórico e esse colega decidiu ir pelo caminho, pelo atalho. Tive a primeira interação com alguém que está fazendo caminho, conheci um senhor da Sérvia e ele está fazendo caminho desde León, é um senhor aposentado e foi bem legal a caminhada, só que ele estava andando muito mais rápido do que eu, então eu queria estar mais devagar. E chegou uma hora que o caminho tinha duas possibilidades. Tinha um desvio e tinha um caminho histórico, e eu decidi vir pelo caminho histórico. E ele foi pelo desvio, e eu continuo meu caminho. Estou chegando já à vila de Porto Marim. Acabei de passar por um sinal que diz assim:
peregrinos, não deixem, não permitam que cachorros te sigam, porque muitos deles têm casa e podem se perder, podem ficar sem casa se perderem. Ou seja, aqui tem muito cachorro de rua caminhando solto. Interessante, né? Em Porto Marinho, chegando a Porto Marinho, pode ser que você encontre cachorros pelo caminho e não faça desse cachorro sua companhia, porque ele tem casa, né, gente? É como se eu estivesse sequestrando um cachorro. Neste momento eu ainda não tinha entendido por que o nome desse caminho era o caminho histórico e não o outro que era o atalho, né? E aí eu fui me aproximando e eu fui entender por que era o caminho histórico. Essa parte aqui do caminho, estava ali escrito, é um caminho mais difícil para se tomar cuidado, porque pode ser que passe por rios, buracos, então eu vou mostrar para vocês caso não tenha se consertado, né? Caso ainda permaneça assim no caminho. Agora começa uma parte mais difícil de caminhar. Tem que ter bastante atenção para não escorregar, não cair. Ainda bem que esse dia é um dia seco, então não tem muito risco, né? Mas ó, é mais difícil. Imagina se estivesse chovendo aqui, ia ser difícil. Os americanos vindo lá atrás, bem barulhentos, como sempre. It's literally a flag. Hola, buen camino. Buen camino. Buen camino. 15 on it. Buen camino. And then Buen camino. you're not going Okay, yeah, this is definitely it. This is That's all exciting. it is. I remember watching it on the video and I was like, ooh, I can't wait to do that. Yeah, this is cool. Hey, these are weird. What is up with these rocks? Tá difícil aqui, hein? Bem, cheguei num ponto aqui do caminho que é uma das partes mais difíceis que eu já passei, tá? No normal são pavimentos, são rodovias ou caminhos num barro normal, mas agora sim, foi todo um caminho fechado e aí tem esses tipos de degraus assim irregulares, né, que são meio que cavados em pedras. E se fosse um dia, por exemplo, molhado, tivesse chuva, ia ser bem difícil passar por aqui. Então eu tô aqui descendo, mas assim, bem preocupada, sabe? Tá difícil, viu? Tá fácil não. E é nesse tipo de situação que a gente percebe a importância de ter bastões de caminhada, porque são os bastões que vão te dar toda a estabilidade necessária, evitando que você toque nessas paredes, porque a parede pode ter alguma planta venenosa, alguma planta com espinho, enfim, você pode ter algum inseto, pode ser uma lagartixa que pode te morder, enfim. E utilizando os bastões como base mesmo para caminhar, fica muito mais fácil a descida, você consegue ter um pouco mais de controle sobre o seu corpo e evita escorregão, dentre outras coisas, né? Você acaba evitando acidentes desnecessários. E é um local que você tem que ter atenção plena, tá o tempo todo prestando atenção de onde você está colocando seu pé, porque uma pedrinha, uma areinha, você pode escorregar e cair, se machucar muito seriamente. Depois de sair da parte mais difícil do caminho, que é aquele... É tipo uns 300 metros assim, descendo por entre as pedras, a gente cruza uma rodovia. Claro que eu podia fazer pela rodovia, era mais fácil, mas eu preferi ir pelo caminho histórico. Então aqui ó, a gente cruza, tá vendo o pessoal indo ali? Vem aqui, cruza aqui, passa por alguns lugares. Você podia ficar aqui um pouco.
E aí a gente vai chegando perto de Porto Marim, que é o final da etapa Sária-Porto Marim, da primeira etapa, que eu tô fazendo, que eu fiz em 1 dia e meio. Diane, dá pra fazer em um dia? Daria pra fazer em um dia, só que eu tô indo devagar, porque eu não tô em forma, então eu tô indo fazendo só 15 km por dia, que é muita coisa. Bem, esse sino aqui tá aqui para simbolizar a liberdade que o povo jacobeu, que é o povo que faz a peregrinagem, tem dentro do coração. Então, se você é uma pessoa livre, toque esse sino enquanto você estiver passando por Porto Marim. Agora a gente vai cruzar essa ponte, passando aqui pelo Rio Minho e fechando a etapa Sária-Porto Marim. Pela Porto Marim, você tem aqui uma rotunda, você tem que subir essas escadas. Chegando lá, você vai para a parte alta da cidade. E essa cidade você vai encontrar de tudo: farmácia, padaria, enfim. Hospedagem é uma das cidades principais do caminho. Okay. Vamos para aí, Bem, transportar. Mais umas escadas e chegamos ao centro de Porto Marim. Bem, a cidade de Porto Marim é pequena, mas você acha tudo que você estiver precisando, a farmácia, supermercado. Então, se você não precisar nada disso, você não precisa parar aqui. Mas, como eu quero ir na igreja e quero ir na farmácia, é um bom lugar para eu parar. Vamos ver se a igreja vai estar aberta. Uau. Bem, acabei de acabar a primeira etapa de Sária até Porto Marim. Hoje eu ainda tenho que caminhar mais 8 km até cansar. Então eu decidi parar aqui para comer alguma coisa e ter um pouquinho mais de qualidade de vida durante o caminho. E a cidade em si, ela tem várias coisinhas, tem várias lojas. Só que eu acabei chegando no momento em que eles têm a siesta, então muitas lojas estão fechadas. Tenho que baixar os sinais para continuar o caminho sem me perder aqui. Ai meu Deus, será que eu me perdi? Um mapa mostrando como sair, mas é muito engraçado porque o mapa te faz te dar uma volta para sair. Então, se eu tô aqui, eu só descer a escada e vim aqui. Eu não preciso dar essa volta toda para chegar no mesmo lugar. Deve ter algum motivo que o caminho é por ali, então eu vou passar por lá. Então, se você estiver parado em Mercadouro como eu, fique atento pro chão, tá? Que vai ter uns sinais como aquele que a gente viu ali, porque não tem sinalização como é normalmente, entendeu? Então é importante que você fique atento para isso, porque eu fiquei perdida, eu subi uma ladeira desnecessária, fui para os lugares desnecessários, então fiquem atentos a esses sinais aqui no chão, ó. Mais um. E ele vai te levar de volta para o caminho de Santiago.